Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Este domingo 24 de maio de 2026, em que nós lembramos, pelo calendário da igreja, nós lembramos o Pentecostes, ou de acordo com as festas que Deus determinou ao povo de Israel, Shavuot, ou Festa das Semanas. E aqui é necessário que nós falemos da promessa do Senhor Jesus. Essa promessa nós a encontramos em João 14, 26, onde está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ação do Espírito Santo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E no capítulo 16, versículo 13, está registrado o que o próprio Senhor Jesus disse acerca do Consolador: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós devemos nos agarrar essa escritura. O Consolador tem a missão de ensinar e fazer lembrar do que o Senhor Jesus disse. Nos guiar na palavra é o que está no capítulo 16, versículo 13. E aqui nós ajuntamos aparentemente algo que não tem nexo, que está em Provérbios 23, 23, é bem fácil, Provérbios 23, 23, compra a verdade e não a vendas. Como é que compra? Refere-se a adquire a verdade e não a vendas. Não te desfaças da verdade. Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque nós estamos vivendo o final dos dias apostólicos. Como assim? O final da Era da Graça, o final da Igreja. E desde os dias dos apóstolos, Satanás tem procurado corromper o Evangelho de Cristo. Já na época do próprio apóstolo Paulo, uns diziam: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Paulo, eu sou de... Não pensemos que a divisão da igreja cristã é algo da nossa época. Já desde a época dos apóstolos, na cara dos apóstolos, haviam os que se haviam introduzido sorrateiramente, diz o apóstolo, claramente, sorrateiramente, para colocar doutrinas de demônios. Então, desde os dias apostólicos, Satanás procura corromper o verdadeiro Evangelho. O diabo não precisa necessariamente negar toda a Bíblia. O seu objetivo é distorcer o Evangelho. Paulo adverte isso aos Gálatas, em Gálatas 1:6, outro Evangelho. E escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, 11:4, ele fala de outro Jesus e ainda de outro Espírito.
Isso está registrado, é só abrirmos a palavra de Deus e encontrarmos essas frases, outro Evangelho, outro Jesus, outro Espírito. Então, não pensemos que, porque alguém carrega uma Bíblia debaixo do braço, é um irmão. Não. Pode estar seguindo outro Jesus, pode estar seguindo outro Espírito. E aí, como fica? Por isso é que é tão necessário que nós nos agarremos nas Escrituras. O só a Escritura da Reforma é isso. Né? Não nos levar por todo o vento de doutrina, como o apóstolo Paulo também aconselhou. Né? Hoje, muitos púlpitos trocaram a cruz pela autoestima, trocaram o arrependimento pela autoaceitação, trocaram a santidade de vida pela popularidade na vida, trocaram a verdade pela emoção. A verdade não emociona, a verdade é como 2 mais 2 é 4. Quem fica emocionado, arrepiado porque faz uma soma de 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Alguém se arrepia com isso, com a verdade? Não. Mas muitos trocaram a verdade pela emoção, trocaram a glória de Deus pela satisfação humana. Porém, a Escritura declara taxativamente: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, 8 e 9, diz: mas ainda que nós mesmos, referindo-se aos próprios apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E estamos rodeados de outros evangelhos. Como assim? Temos o evangelho da prosperidade, né? Um falso ensino que espalha que a vontade principal de Deus é tornar a todos os seus filhos ricos, saudáveis e materialmente prósperos nessa vida. Eu lembro dessa época que eu estava no seminário lá em Manaus, no final dos anos 80. O argumento era o seguinte: Deus não é o rei dos reis? Sim. E você testifica que você é seu filho? Qualquer cristão afirmaria: sim, eu sou filho de Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Olha o sofisma. Então me responda: filho de rei é o quê? Filho de rei é príncipe. Filha de rei é o quê? É princesa. O sofisma. Então, você tem o direito, você tem que exigir viver nesse mundo como príncipe, como princesa. Sofisma puro. É verdade. E lá se vai o bando de ovelhas seguindo esse raciocínio, né? Mas a Bíblia ensina claramente que o Senhor Jesus nunca prometeu luxo aos seus discípulos, muito pelo contrário. Ele disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua coroa. Não falou coroa, ele disse: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23.
Ou falando com os seus apóstolos, em João 16:33, ele afirma: no mundo tereis aflições. Mas o Evangelho da Prosperidade diz: não, você tem que exigir, você tem que se apossar da sua vitória, porque você é um príncipe, é filho do rei. Por aí vai. Então esse é um falso evangelho. Os apóstolos sofreram perseguições, fome, prisões, açoites, pobreza. Paulo escreveu: até esta presente hora sofremos fome, sede e estamos nus. 1 Coríntios 4:11. O próprio Senhor Jesus nasceu humildemente na pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Quando ele afirma: as raposas têm os seus cobiças, as aves dos céus têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Por quê? Porque apareceu um jovem rico e queria seguir o Senhor Jesus. E ele disse: está afim? As raposas têm ninhos, seus covis, as aves dos céus fazem os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Está a fim de me seguir? Ele não prometeu riqueza a ninguém. Muito pelo contrário. A raiz espiritual desse erro, essa prosperidade, é usada como substituta da piedade. O apóstolo Paulo advertiu: cuidando de que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Afaste-se destes que procuram estar por cima da carne seca aqui nesse mundo. Esses que têm esse objetivo não são cristãos. Paulo diz: o Deus deles é o ventre. O que quer dizer o Deus deles é o ventre? A sua própria satisfação, se satisfazer. O próprio apóstolo Paulo diz em Timóteo 6:10: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Observe que não diz o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Diz o amor ao dinheiro. O cara pode não ter nada, mas ele morre de paixão pelo dinheiro. Está ferrado, está frito. Como pode ter um homem muito rico por aí, que ele não tem amor ao dinheiro. Não é porque ele é rico que você vai para o inferno. Não. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus disse em Mateus 6:19-21: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o seu tesouro onde está? O seu tesouro é o Senhor Jesus. Portanto, você vive esperando a volta dele. Se o seu tesouro é o Senhor Jesus, então seu coração está lá. Agora, se o seu tesouro é as coisas desse mundo, o apóstolo João diz: o amor do Pai não está nessa pessoa, bem claramente. Paulo, escrevendo aos Filipenses 3:18 e 19: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles. As
escrevendo aos Hebreus, em 11, 35 a 38, ele disse: uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, sentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Eram verdadeiros filhos do rei. Mas olha como andaram. Por quê? Esse mundo é um reino de trevas, não é o reino da luz. Os verdadeiros cristãos somos filhos do rei, do reino da luz. Um outro evangelho que é falso, que está espalhado por aí ao nosso redor, é o evangelho das emoções. Esse evangelho falso substitui a verdade bíblica por experiências emocionais. A fé que eles pregam depende de arrepios, sentimentos, manifestações psicológicas, êxtase. A pessoa sai de si. Eu já vi isso, eu vi. E quando eu questionava, em certa ocasião, lá em Manaus, a pessoa olhou para mim e simplesmente disse: Gustavo, tu é um chato. Deu meia volta e foi embora. Por quê? Porque eu disse, quando essa pessoa saiu daquele culto, assim, parecia que nem tocava no chão, olhou para mim, foi uma bênção. Aí eu disse: que legal, mas você sabe mais hoje do que ontem? Aí foi quando a pessoa ficou olhando para mim e simplesmente disse: tu é um chato, e foi embora. Porque substituíram a verdade por uma emoção. E nós sabemos que cada vez que você tem uma emoção, ela aparece e desaparece. E aí o que faz? Procura uma outra emoção. É como a droga. Chega um momento que esse nível já não lhe dá aquela coisa. Então você procura outra coisa mais potente, mais potente. Esse evangelho das emoções vive de um entretenimento religioso. Por isso os seus líderes procuram sempre, de novo, como fala o gaúcho, procuram maneiras de produzir essas emoções. Porque aquela que já usaram já não funciona. Agora procuram outra. E aí as pessoas, o povo, sai dizendo: foi uma bênção. Até a próxima experiência emocional. O outro evangelho que é falso é o evangelho do caminho fácil sem arrependimento. Esse falso ensino prega uma decisão sem conversão. Não, vem aqui, confesse comigo. E aí tem os 4 passos e assim que a pessoa simplesmente repete, se eu não sei se está repetindo da boca para fora ou está repetindo de coração mesmo, assim que a pessoa repete, ela já recebe a certeza. Eu já vi até receber um certificado escrito em papel que naquele dia, a tal hora, fez a sua decisão por Jesus. E que a partir desse momento era filho de Deus. Eu vi isso. Mas a pessoa continua vivendo do jeito que o diabo gosta. E aí? É uma decisão sem conversão. Não houve conversão de vida. Não houve ação do Espírito Santo mudando a vida dessa pessoa,
fazendo alargar os pecados. Né? É uma profissão de fé sem transformação, uma profissão de fé entre aspas, né? Uma salvação sem arrependimento. Não se arrepende dos seus pecados, como pode estar salvo? Mas a Bíblia ensina, né? A primeira mensagem do Senhor Jesus, Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E em Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. As Bíblias falsas colocam um ponto. Eu vim chamar os pecadores, ponto. A Bíblia correta diz, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Percebe o que fizeram até com a Bíblia? Tiraram a palavra, né? Ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores. Ótimo. Venham, pecadores, continuem vivendo do jeito que o diabo gosta. Está tudo bem, porque eu vim chamar vocês. Bíblia falsa, evangelho falso. A palavra de Deus diz claramente, Lucas 5,32, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E o seu arauto, João Batista, pregava, Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Pedro diz, em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. A mensagem apostólica, a mensagem do Senhor Jesus sempre foi baseada nisso. Arrependa-se dos seus pecados para que seja perdoado. Se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, foi perdoada? De quê? Daquilo que ela não confessou? Arrependei-vos e convertei-vos. O evangelho verdadeiro confronta o pecador com o seu pecado. Hoje, muitos pregadores evitam, não falam sobre o inferno, sobre o juízo, sobre o pecado, sobre a condenação. Muito menos vão falar sobre santidade. Mas o Senhor Jesus falou abundantemente sobre o juízo eterno. Ele disse, né, lá em Lucas 13, de 1 a 5, naquele tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício, e respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Palavras do próprio Senhor Jesus. Em Marcos 1, 14 e 15 está registrado, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento é uma exigência da palavra. Tem outro evangelho, o evangelho das aparências, a aprovação geral. Os pregadores que pregam esse falso evangelho incentivam seus ouvintes a procurar popularidade, aceitação do mundo, procurar o aplauso humano. Na verdade, é um marketing religioso. A verdade é suavizada, é oculta para evitar rejeição. Mas está escrito em Lucas 6, 26, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, quando os homens aplaudam você,
porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós que procuram essas coisas, a aceitação do mundo. E Paulo escreve aos Gálatas 1:10: se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O verdadeiro evangelho ofende a carne humana, pois a cruz é escândalo, loucura, afronta o orgulho humano. São igrejas como a igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse, a última, a sétima das igrejas. Igrejas externamente ricas, mas pobres espiritualmente. Que está escrito em Apocalipse 3:17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A fé verdadeira está fundada na palavra de Deus. A palavra nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra também nos ensina, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. São pessoas que foram enganadas pelos seus próprios corações, pelos seus próprios corações. Temos o evangelho da felicidade do homem, sentir-se bem, realizar sonhos, viver satisfeitos. A Bíblia rejeita todas essas coisas, porque o objetivo da vida cristã não é felicidade. O Senhor Jesus em nenhum momento disse: a minha felicidade eu vos dou. Ele disse paz. E nós temos paz. A felicidade é esporádica. Às vezes acontecem momentos felizes na nossa vida. Mas paz, a paz que o cristão experimenta, é porque todos os nossos pecados já foram perdoados. É porque nós arrependemos de nossos pecados. É porque nós reconhecemos que mesmo querendo fazer o bem, encontramos, isso está em Romanos 7, encontramos essa lei em nós, que mesmo querendo fazer o bem, fazemos o mal. Por quê? Porque o pecado que habita em nós nos leva a fazer isso. Por isso, como luteranos, nós afirmamos sempre que pecamos por pensamentos, por palavras e ações. E acrescentamos, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Nem percebemos e deixamos de fazer algo e cometemos um pecado. É o que o apóstolo Paulo ensina aos Romanos: não existe um homem bom na terra que faça o bem e nunca peque. E o apóstolo João nos conforta: se tivermos pecado, advogado temos, que roga por nós dia e noite, em todo instante. Temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Isso nos traz o quê? Nos traz paz. A felicidade é esporádica. Em momentos da nossa vida nós vamos ficar felizes, alegres. Mas o objetivo do cristão verdadeiro não é ter alegria, é ter paz. E nós temos paz porque sabemos que nossos pecados foram perdoados por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Falamos do Evangelho da graça sem mudança de vida, ensinamento errado. E finalmente nós temos o Evangelho, entre aspas, de todos os caminhos levam a Deus. Todas as igrejas são cristãs. Esse é um falso ensino.
para esse ensino falso, todas as religiões são válidas, ampliando até para fora do cristianismo. Todas as religiões são válidas, todas as religiões levam a Deus. Não é o que a Bíblia ensina. Para eles, Jesus é apenas mais um dos caminhos que o ser humano tem para chegar a Deus. Porém, o Senhor Jesus afirma categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. João 14,6. E o apóstolo Pedro declarou, Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A afirmação, de que Jesus é o único caminho para a salvação e a verdade absoluta, que está conforme aos textos centrais do Novo Testamento, coloca o cristianismo como exclusivista. O que significa exclusivista? Exclusivo vem de excluir. O resto é excluído. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, qualquer outra coisa é excluída. A palavra condena a mistura entre a verdade e a idolatria. No estudo bíblico, começamos a ver como Israel caiu repetidamente por causa desse sincretismo. O que é sincretismo? Sim é juntar. E cretismo vem de crença, credo. Juntar os credos, juntar as crenças. Isso é o sincretismo. E nós estamos vivendo isso. Israel caiu nesse sincretismo. No dia de descanso, começa a sexta-feira às 6 da tarde, termina o sábado às 6 da tarde, eles se dedicavam à religião judaica, aquilo que está no Antigo Testamento. E nos outros dias? Nos outros dias adoravam outros deuses. Por isso Deus se irou sobremaneira com as tribos do norte, o reino de Israel, e se irou com as tribos do sul, o reino de Judá. E ambos povos foram espalhados pela face da terra. O perigo do moderno sincretismo aparece então no ecumenismo incentivado e praticado por pastores à custa da verdade. Quando eu, lá em 1998, ainda estava sujeito aos pastores oficiais da igreja, como pastor no meu estágio, eu tinha que estar sujeito aos pastores. A Bíblia nos disse que sim, estejamos sujeitos às autoridades, Mas eles insistiam que eu também participasse do grupo ecumênico aqui na cidade. Aí aparecia gente de todo tipo. E as reuniões eram feitas na sede da religião oficial. E eu dizia: não, isso está contra meus princípios como cristão. E eles insistiam: não, você tem que, literalmente, você tem que obedecer, vamos juntos. Eu tive que ir umas quantas vezes, fazer de tudo para não ir. Por quê? Porque esse ecumenismo incentivado e praticado por esses pastores é à custa da verdade. Esses mesmos pastores depois subiam no púlpito: nós que somos confessionais. Confessionais de quê? Confessam o quê, seus infelizes?
é a mistura da verdade com o erro, isso não funciona. É a relativização da doutrina, não funciona. É a negação da exclusividade de Cristo. Chegou ao cúmulo, em certa ocasião, desses pastores estar com os membros da sua igreja evangélica luterana. O pastor luterano estava lá nessa reunião, e aí o padre, entre aspas, um homem celibatário que nunca foi padre de ninguém, né? Padre significa pai, nunca foi pai de ninguém porque não é casado, né? Ele, no final da reunião, ele disse: então vamos rezar. E aí o luterano entende que rezar é a mesma coisa que orar, então se levantaram também e começaram a reza a Maria. E aí o padre disse: vocês, irmãos luteranos, não, porque vocês não acreditam na Nossa Senhora. É uma coisa, rir para não chorar, sei lá, né? Algo assim. O que estavam fazendo esses luteranos aí no meio? Prontinhos para rezar uma Ave Maria? Isso é o comunismo, né? Isso é o sincretismo. A verdade é a marca do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho bíblico exalta Cristo, confronta o pecado, chama ao arrependimento, produz santidade de vida, produz glorificação a Deus, anuncia a cruz todo dia. Lutero disse claramente: se alguém não andar em arrependimento diário, seu batismo virou água. O verdadeiro evangelho prepara o homem para a eternidade. Não promete popularidade, não promete riqueza, não promete conforto terreno. O Senhor Jesus nos promete na sua palavra perdão. É por esse perdão que nós temos paz na alma. O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus promete reconciliação com Deus unicamente através de Jesus Cristo que Ele enviou. O verdadeiro evangelho promete vida eterna, comunhão com Cristo. A igreja precisa voltar à centralidade das Escrituras, à pregação expositiva, ao arrependimento, à santidade, à cruz de Cristo. Nós vivemos dias semelhantes aos descritos por Paulo. Haverá homens amantes de si mesmos. E aí ele descreve como esses homens amantes de si mesmos serão. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. O crente fiel, portanto, deve permanecer vigilante. E, como diz em Judas, versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O evangelho que ouvimos hoje é centrado em Cristo ou nos homens? Há um verdadeiro arrependimento sendo pregado? A santidade está sendo ensinada, está sendo incentivada? Estamos buscando agradar a Deus ou ao mundo? Estamos discernindo os falsos evangelhos à luz das Escrituras? Queira o Senhor Deus, né? De acordo com o que Ele prometeu, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quando aquele Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Queira o Senhor Deus conceder que o Espírito Santo, que desceu no Pentecostes, há quase 2000 anos atrás,
esteja sempre com cada um de nós. E que cada um de nós lute nessa vida, mesmo com detrimento nesse mundo, né? Que lutemos para que essa promessa do Espírito Santo esteja sempre presente em nossa vida, nos agarrando as Escrituras, nos agarrando a promessa, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E esse voltarei a vós foi o Espírito Santo que ele enviou. Até que um dia esse próprio Espírito seja tirado do meio. Quando? Quando o Senhor voltar e chamar a sua noiva. Que o Senhor Deus conceda a cada um de nós cristãos que confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, que estejamos preparados para esse momento, que em qualquer momento poderá acontecer. Que isso aconteça com cada um de nós. Amém. Amém. Salvação.